Fora isso, está começando com as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Conheça a trajetória de uma ação trabalhista na primeira instância da Justiça do Trabalho. Continua em alta o mercado de trabalho para os profissionais de tecnologia da informação. No quadro de entrevistas, o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, fala sobre o contrato de empreitada e suas implicações legais e jurídicas. A Justiça do Trabalho só entra em ação quando o empregado ou empregador, individual ou coletivamente, a procura. Ou seja, a Justiça do Trabalho só age quando provocada por uma das partes que integram a relação de trabalho. Veja na matéria a seguir como é o andamento de uma reclamatória trabalhista, desde o protocolo do pedido inicial até a sentença. A reclamação trabalhista pode ser proposta por advogado especialmente contratado para tal fim ou através do sindicato ao qual pertence o empregado. Após ser protocolada, a petição inicial segue para o setor de distribuição. Daqui, a petição é encaminhada para uma das 13 varas do trabalho de Goiânia, já com a audiência inicial agendada. Nós vamos acompanhar a tramitação de um processo aqui na 8ª Vara do Trabalho de Goiânia. A petição inicial que acabou de chegar é autuada. Ela recebe uma capa com o nome do processo que será formado, o nome das partes e dos respectivos advogados. O próximo passo é a confecção da intimação da parte que está sendo demandada. A intimação da parte contrária é feita, na maior parte dos casos, pelos correios. Caso o endereço da reclamada seja na zona rural, faça a intimação por mandado pelo oficial de justiça. Na intimação, a parte é orientada a trazer suas testemunhas e a defesa na primeira audiência. E também é advertida de que, se não comparecer ou enviar preposto, será considerada revel e os fatos alegados pelo autor presumirão-se verdadeiros, a chamada confissão ficta. Na audiência inicial, as partes e seus advogados são qualificados e o juiz que preside a audiência propõe a conciliação ou acordo, que pode ser aceito ou não. Como as partes não chegaram a um consenso, coube ao juiz iniciar a próxima fase, que é a instrução do processo. A próxima etapa é a oitiva das testemunhas do reclamante e da reclamada. Antes de ouvir uma testemunha, o juiz faz o compromisso dela. A senhora sabe, se a senhora mentir, a senhora pode ser presa e processada pelo crime de falso testemunho. A senhora está ciente disso? Sim. Feito o compromisso, a testemunha deve dizer somente a verdade, sob pena de responder ao crime de falso testemunho. No procedimento sumaríssimo, são ouvidas até 2 testemunhas de cada lado. Já no rito ordinário, o reclamante e o reclamado podem trazer até 3 testemunhas cada um. Terminada a instrução processual e não havendo mais provas a serem produzidas, o juiz terá 10 dias para proferir a sentença. Após a publicação da decisão, começam a correr os prazos dos recursos das partes que não estiverem satisfeitas. O processo poderá ir para o 2º grau e só entrará na fase de execução após a sentença transitar em julgado, ou seja, quando não couber mais nenhum recurso. O juiz do trabalho afirma que a conciliação, em certos casos, pode ser o melhor caminho para a solução do conflito. Sem dúvida, em todos os casos, o que a gente objetiva é a paz social, é a conciliação propriamente dita. O que a justiça pretende é a satisfação das partes. O que nós queremos é que as partes saiam satisfeitas da sala de audiência e normalmente se atinge isso por meio de um acordo. Para as partes, nós estamos entendendo a possibilidade, aí tem um grande estudo sobre uma justiça restaurativa, então normalmente com a sentença não se atinge aquela pacificação que se pode atingir por meio do acordo. É grande o número de vagas nos setores público e privado para os profissionais de tecnologia da informação. Quanto mais qualificado, maior o salário. O mercado de trabalho para profissionais em tecnologia da informação deve crescer mais 7% este ano no Brasil. Não faltam vagas em médias e grandes empresas. Professor Ivon,
O que é que faz um profissional em TI? Bom, o profissional de informática, ele pode trabalhar na área de engenharia de software, ele pode trabalhar na área de redes, na área de computação gráfica e pode trabalhar também na área de pesquisa em informática. Na área de engenharia de software, ele pode projetar, desenvolver, implantar e dar manutenção em grandes sistemas de software. Na área de rede, ele também é formado para projetar e gerenciar e administrar grandes redes de computador. Ele também pode trabalhar na área de bancos de dados, ele pode projetar e administrar grandes bancos de dados e trabalhar na área de pesquisa em informática. A grande demanda por profissionais de tecnologia da informação fez crescer também o número de cursos oferecidos nas instituições federais, uma alta de 135% nos últimos 10 anos. Nas instituições particulares de ensino, o crescimento foi ainda mais expressivo, de 800% no mesmo período. Miriam, qual o perfil do aluno que se decide por um curso na área de tecnologia da informação? O perfil do aluno que entra na universidade é um perfil diferenciado. É aquele aluno que já tem a tendência da lógica natural. Ele vai trabalhar com números e, através desses números, criar programas para computadores. Então, não é só gostar de jogar, de usar o computador. Esse perfil é o perfil do usuário. Ele vai além disso. Ele vai criar programas, vai criar jogos, vai criar programas que são utilizados na onde? Na indústria, no banco, nas empresas particulares. Professora, como a senhora avalia a grande demanda no mercado de trabalho por esses profissionais de TI? O mercado, ele está numa velocidade acima do que a nossa qualificação. Então, abre-se mais vagas do que se qualificam pessoas. Porque a qualificação de pessoal nessa área não é de um dia para outro. Ela demanda tempo, conhecimento demanda tempo para ser absorvido. Leonardo, dentro dessa área de informática, qual o seu maior interesse? Atualmente eu busco a área de sistemas de controle, visando o controle de sistemas de automação industrial e, no geral, na parte comercial também, com o sistema de controle comercial. E qual a sua expectativa com o mercado de trabalho? Já recebeu alguma proposta de emprego? Bom, a gente já recebeu algumas propostas, né? Geralmente nos polos industriais do estado de Goiás, mas a gente ainda está procurando, está em vista ainda esse mercado de trabalho. Por enquanto a gente está mais focado na parte de científica e estudantil. Né? Divino, o que mais te atrai nessa área de ciência da computação? Bom, o que mais me atrai são os desafios por grandes problemas. Né? Tem problemas na computação que você não resolve em 1 hora de cálculo, em 2, às vezes gasta mais de um dia, algumas horas. Enfim, tem problemas que gastam até meses executando. Então, eles representam um grande desafio para a computação e um desafio também para o mercado, para a indústria, né? Porque a solução desses problemas geraria muito lucro para empresas que conseguissem resolver esses problemas. Né? Então, tem uma área muito grande de pesquisa aí. É um profissional qualificado, né? Com certeza é um profissional muito visualizado, muito procurado por empresas, por indústrias internacionais, nacionais, de grande porte. Com crise ou sem crise, o setor de tecnologia da informação mantém uma média de crescimento de 20% ao ano no país. Com isso, a necessidade de profissionais qualificados supera o número de formandos. A disputa das empresas pelas melhores cabeças eleva os salários, sobretudo para os cargos de gerência. No setor privado, a remuneração em cargos gerenciais chega a R$12 mil e em cargos operacionais, R$ 2.500. Não é à toa que a carreira de analista ou tecnólogo da informação foi considerada uma das 10 profissões mais bem pagas, segundo a Fundação Getúlio Vargas. E no próximo bloco nós vamos conversar com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, que vai falar sobre o contrato de empreitada. Voltamos já.
Para evitar dor de cabeça, quem vai construir ou reformar uma casa ou prédio precisa estar bem orientado da forma correta de contratação do profissional que vai realizar o serviço. Não é muito raro o contratante se deparar com surpresas desagradáveis e ter que arcar com custos que não estavam previstos no contrato de empreitada, ou ser acionado para pagamento de verbas trabalhistas. Mas o que fazer para se prevenir de aborrecimentos e aproveitar a casa nova? Para falar sobre o assunto, nós conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca. Doutor Rodrigo, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Qual o modelo de contrato que pode ser utilizado para quem vai construir ou reformar? Bom, isso vai depender da intenção da parte que está contratando. Normalmente, quem não é do ramo, não tem muito contato, formula contrato de empreitada, grande ou pequena empreitada, a depender, obviamente, do tamanho da construção. Esse contrato é um contrato a partir do qual ele contrata o chamado empreiteiro, que se encarrega de entregar a obra ou uma parte da obra por inteiro, sem que haja interferência do contratante na forma como o serviço vai ser conduzido. Ou seja, não há aí relação de emprego. Essa é uma opção, a mais comum, talvez, para as pessoas que não são do ramo. É possível também fazer a contratação dos profissionais da construção civil, pedreiros, serventes, através dos contratos por prazo determinado. Nesse caso, se estabelece relação de emprego com alguns diferenciadores do contrato por prazo determinado. E a última hipótese possível, não para a pessoa física, mas para o construtor profissional, é o chamado contrato por obra certa. É regulamentado numa lei muito antiga, da década de 50, não é mais muito utilizado, só serve apenas para o construtor. É um contrato que, no fim das contas, até se torna mais caro do que o contrato por prazo determinado, então está praticamente em extinção. Eu não vejo, pelo menos nas reclamações trabalhistas, a sua utilização. De forma que a regra é, a depender da intenção do contratante, formular contrato de empreitada ou por prazo determinado. Bom, se fosse contrato por prazo determinado, o contratante, a pessoa comum que optar por essa modalidade, ela tem de assinar a carteira de trabalho desses empregados, supostos empregados? Não, são supostos não, são empregados mesmo. De fato, né? Porque o contrato por prazo determinado é contrato de trabalho, ou de emprego, se você preferir. A única diferença, o traço distintivo é justamente a determinação de prazo. É um empregado como qualquer outro, com essa diferença e suas consequências. Que consequências? Como se sabe que o contrato tem um prazo certo para terminar, algumas verbas próprias do contrato por prazo indeterminado não se aplicam. Aviso prévio, por exemplo, não é necessário se dar aviso prévio se nós sabemos de antemão quando é que o contrato vai terminar. A chamada multa do FGTS, que se paga quando o empregado é dispensado sem justa causa nos contratos sem prazo, essa também é indevida, porque o empregado sabe desde o início quando que vai terminar o serviço. Fora esses traços distintivos, é um contrato de emprego como qualquer outro, ou seja, com exigência da assinatura da carteira, ainda que se trate de um contrato de uma obra de menor porte ou por um tempo mais curto, é necessário que seja feita a anotação da carteira. Mesmo se o serviço for pequeno, apenas uma pintura, só vou reformar a área de lazer, a pessoa precisa firmar o contrato? Bom, se for um contrato por prazo determinado, ou seja, um contrato de emprego, sim, é necessária a assinatura da carteira. É possível que seja mais conveniente que se faça a contratação de um empreiteiro para esse tipo de serviço. A diferença que há é que, ao se contratar o empreiteiro, tem que se saber que não se terá sobre o empreiteiro a mesma ascendência que se tem sobre o empregado. Não se vai ter sobre o empreiteiro a possibilidade de dar uma série de ordens sobre o modo pelo qual ele prestará serviço. Isso você pode fazer em relação ao empregado. Com o empreiteiro, você contrata o serviço e a obrigação dele é entregá-lo no prazo. A forma como ele vai fazê-lo, o horário que vai fazer, a ordem que ele vai seguir de procedimentos para entregar o serviço, compete ao empreiteiro. Se você contrata um empregado, agora você tem a possibilidade, já que é seu empregado, você tem a possibilidade de interferir no modo como o serviço é executado. A depender de como o contratante prefira executar o serviço, ele opta por um ou por outro caminho. O que não é aceitável, e muitas vezes acontece na Justiça do Trabalho, é se contratar um empreiteiro, um suposto empreiteiro, com a finalidade de não caracterizar, com a pretensa finalidade de não caracterizar o vínculo de emprego, e agir com esse empreiteiro da mesma forma que age o empregador em relação ao empregado.
a consequência, muitas vezes, disso é o empreiteiro amanhã ir à justiça buscar o reconhecimento do vínculo ali de emprego e o pagamento das verbas trabalhistas. E quando o tomador do serviço contrata um empreiteiro e, por sua vez, esse empreiteiro contrata outros trabalhadores, outros profissionais para ajudar a prestar aquele serviço? E pode existir aí uma relação de emprego? Bom, entre o empreiteiro e aqueles que ele contratou para trabalhar na obra, certamente há relação de emprego. Entre o empreiteiro verdadeiro e o construtor ou o dono da casa, pessoa física, não há, de certo, relação de emprego, já que entre eles se estabeleceu o contrato de empreitada. A discussão que há é se existe ou não algum tipo de responsabilidade do dono do imóvel sobre os eventuais direitos trabalhistas sonegados pelo empreiteiro aos empregados que ele haja contratado. Bom, como acontece muitas vezes, há uma certa divergência a esse respeito. Eu, particularmente, acho que existe essa responsabilidade fundado no artigo 455 da CLT. Mas essa é uma tese, diria eu, que é muito adotada pelos juízes de primeiro grau, mas que não prevalece. Porque existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho pela qual essa responsabilidade só existirá se o dono da obra, vamos dizer assim, for uma construtora. Se o dono da obra for uma construtora e empreitar determinados serviços e o empreiteiro não honrar as verbas trabalhistas devidas aos seus empregados, a construtora responde por essas parcelas. Mas não o dono do imóvel. De forma que se eu construir uma casa, ou uma piscina, enfim, reformar minha casa, contratar o empreiteiro e esse empreiteiro subempreitar ou contratar outros empregados, eu não tenho, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, não me cabe nenhuma responsabilidade pelos débitos que esse empreiteiro tiver com os empregados que contratar. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre construção civil e direitos trabalhistas. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre contrato de empreitada, construção civil. Doutor Rodrigo, no bloco anterior, o senhor comentou que se houver o contrato de empreitada, o tomador do serviço não responde por direitos trabalhistas de supostos empregados desse empreiteiro. Mas e no caso do contratante, do empreiteiro, na verdade, ser um simples pedreiro, um simples mestre de obra, isso vale também? Bom, um simples pedreiro, um simples mestre de obra, só por ser um simples pedreiro ou mestre de obra, não significa que não possa ser empreiteiro. Pode ser. O que é preciso ver é se o contrato de empreitada é real, é verdadeiro, se preenche os requisitos próprios do contrato de empreitada ou se ele está sendo utilizado como meio de mascarar um verdadeiro contrato de emprego. Quando é que preenche esses requisitos? O contrato de empreitada é um contrato de natureza civil. É um contrato, indo para um ponto de vista mais prático, é um contrato de resultado. Ao passo que o contrato de emprego é um contrato de meio. Se eu vou levantar um muro na minha casa, por exemplo, e contrato um empreiteiro, a contratação minha é pelo muro, pela construção em si. O que eu estou contratando é o trabalho final. O meio pelo qual, a forma pela qual esse trabalho é feito, incumbe ao verdadeiro empreiteiro. Então, eu não vou ter a possibilidade de interferir, por exemplo, nos momentos em que ele vai fazer pausas, que ele vai tirar intervalo, da mesma forma que eu poderia fazê-lo se fosse um empregado meu. E não vou poder interferir no fato de ele contratar uma outra pessoa para auxiliá-lo ou para fazer o serviço inteiro, desde que me seja entregue o serviço, o contrato está cumprido. Ao passo que no contrato de emprego há uma interferência, ou pelo menos a possibilidade da interferência, da direção do empregador sobre o empregado. Então, o que pode acontecer algumas vezes, infelizmente, é tentar se fazer um contrato de empreitada para mascarar verdadeira relação de emprego. Não sendo esta a ideia, o ideal é, para quem quer fazer o verdadeiro contrato de empreitada, além de obedecer a esses ditames que eu acabei de mencionar, firmar um contrato. Não é obrigatório assim fazer, mas por uma questão de segurança jurídica, firmar um contrato escrito do serviço de empreitada, que vai não necessariamente prevalecer, mas presumir-se-á válido, de tal forma que se vier essa alegação de que, olha, não era uma empreitada, era um contrato de emprego, vai incumbir ao trabalhador comprovar
que assim acontecia. No caso desse contrato, a pessoa pode exigir um prazo para cumprimento do serviço? O contrato de empreitada normalmente tem prazo, o prazo é ou certo com relação ao dia, ou pelo menos previsível, porque você contrata um muro, você tem, como no meu exemplo, você tem uma noção aproximada que seja de quando esse contrato vai terminar. Você não sabe o dia, pode até não saber o dia exato, né? Uma construção grande, uma casa. Você não sabe o dia exato que vai terminar, mas sabe que aquele serviço não é um serviço perene, por prazo indeterminado. Então você sabe que o serviço tem prazo certo para terminar, apenas não sabe a data exata em que isso ocorrerá. De todo modo, é um contrato a prazo. Nesse caso, não seria melhor firmar um contrato por obra certa? Se a gente estiver falando do chamado tecnicamente contrato por obra certa, como eu disse anteriormente, não, porque não é nem possível ao cidadão comum firmá-lo, mas apenas ao construtor, profissionalmente falando, nos termos da lei, de uma lei da década de 50, não me recordo o número agora, o chamado contrato por obra certa, de tal forma que já fica excluída essa hipótese para a pessoa comum, né? E mesmo para as empresas, para o construtor, com toda a franqueza, não me parece conveniente do ponto de vista econômico, porque há uma indenização que há de ser paga ao cabo do contrato, que não será necessário seu pagamento nos demais casos de contrato por prazo determinado. Então, acho que o verdadeiro contrato por obra certa não é conveniente, não. E quando o contrato de empreitada, na verdade, não for um contrato de empreitada, mas sim configurando a relação de emprego? A própria casa ou imóvel que foi construída ou que está sendo construída pode servir para pagar os direitos trabalhistas? Bom, se essa casa pode ser penhorada ou não para pagar direito trabalhista, vai depender de uma série de fatores. Em primeiro lugar, precisa ver se essa casa é a única residência do devedor aí no caso. Se for, a gente está tratando aqui do chamado bem de família, da Lei 8.009, que é protegida, regra geral, contra penhora, mas com algumas exceções. Uma das exceções diz respeito aos créditos, diz a lei, dos trabalhadores da residência. De tal forma que um empregado doméstico, por exemplo, poderia levar à penhora o imóvel onde do seu empregador para, feita a venda do imóvel, ressarcir-se dos direitos que não foram adimplidos antes. O que resta ver é se o falso empreiteiro e, portanto, empregado, ele se enquadra nessa definição legal ou não. Qual a definição legal? Trabalhador da residência. A meu ver, sim, não é? Até porque me pareceria injusto privilegiar o direito de propriedade em detrimento de uma verba de natureza alimentar. Mas o Superior Tribunal de Justiça é muito conservador em relação à proteção do chamado bem de família. E há precedente do STJ relativamente a essa matéria, indicando não ser possível a penhora do bem de família para satisfazer crédito de empreiteiros, né? Não se fala ali de créditos trabalhistas, mas dificilmente haveria uma mudança de posição por conta dessa qualidade do trabalhador. De tal forma que na Justiça do Trabalho, em vista de toda a cultura que permeia o judiciário trabalhista, eu até creio que possivelmente viesse a prevalecer a tese que permitisse essa penhora. Mas na Justiça Comum, nos casos em que isso costuma acontecer, e vamos lembrar que até algum tempo atrás, as médias e grandes empreitadas eram de competência da Justiça Comum, né? O Superior Tribunal de Justiça tem posição contrária. É difícil, então, de responder sim ou não taxativamente, porque essa é uma matéria muito controversa. Particularmente, eu deferiria a penhora, não é? Justamente pelo privilégio do crédito de natureza alimentar, inclusive sobre o direito de propriedade. Mas, na verdade, isso pode configurar até um enriquecimento ilícito, utilizando da força de trabalho de outra pessoa para construir um bem, né? Pois é, a reforma ou a construção do imóvel significa, obviamente, acréscimo patrimonial ao dono do imóvel, né? Não seria justo, portanto, que quem colaborou com isso pudesse deixar de ter seus direitos adimplidos. O próprio governo, o próprio Estado, melhor dizendo, né, nessa mesma lei, há uma exceção relativamente aos impostos prediais devidos sobre esse imóvel. Para os impostos prediais, é possível a penhora do imóvel. Seria até um pouco contraditório que a Justiça do Trabalho partisse do raciocínio de que, para pagar imposto, pode penhorar.
o imóvel. Para ressarcir o empreiteiro ou o trabalhador, o empregado, isso não seria possível. Então, sob a ótica trabalhista, eu diria que sim. Mas não dá para ignorar precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, por isso que eu acho difícil de afirmar taxativamente sim ou não nesse caso. É verdade. Eu conversei com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, sobre o contrato de empreitada e direitos trabalhistas. Doutor Rodrigo, mais uma vez, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Márcia. Obrigado. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Nos vemos lá. No Hora Extra desta semana, você vai acompanhar a trajetória de uma ação trabalhista na primeira instância da Justiça do Trabalho. Vai verificar também que continua em alta o mercado de trabalho para os profissionais de tecnologia da informação. E no quadro de entrevistas, o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, fala sobre o contrato de empreitada e suas implicações legais e jurídicas. Aguardamos você!